E aí, meus amigos? Bom ou não? Galerinha, chapeuzinho de alumínio que não sabe o que fazer com ele. Bota chapéu, tira chapéu. Bota chapéu, tira chapéu. É um saco essa falta de informação concreta, né? Aí do nada aparece Flávio dizendo que não, todo mundo aí tá viajando no Cheetos sabor requeijão e a gente murcha igual uma uva passa. Porque assim, eu cansei de olhar no espelho e enxergar Carmen Lúcia na minha face. E é nessa hora que eu reajo e falo, não, vamos melhorar isso aí, amiga. Só a título de curiosidade, Rosa Weber é 6 anos mais velha que Dona Carmen Lúcia. Dona Carmen, o que foi que te aconteceu nessa vida, minha filha? Foi trauma do dia que o MST jogou tinta na porta da sua casa, num ato totalmente democrático, e nada aconteceu? Dica aqui da titia, tá? Botox. Dá uma olhada no Cláudio Dantas. Tem jeito pra tudo nessa vida, viu? Mas enfim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas tudo que não tivemos nesses últimos quase 4 anos foi organização. Sempre foi Deus que olhou e disse... Tá, deixa que eu seguro esse meu. Então eu sigo andando com a fé, já que a fé não costuma falhar. Mas tem uma coisa que eu não vou confiar em Deus, não. Eu vou arrumar um escândalo, fazer expose na internet, porque foi muito grave. E dessa vez eu quero que o MP calce o mesmo culhão que ele teve quando se manifestou dizendo que ia investigar o Twitter para saber o porquê ele me deu o selinho azul da divindade e quais as circunstâncias daquele fato. E eu espero que o nosso Ministério Público, nossos congressistas e todo mundo mais que tenha direito chamem o tal jornalista do UOL para prestar esclarecimentos sobre o crime de traição e lesa pátria que ele denunciou de forma rasgada, depois viu que deu ruim, alterou o texto, mas não faz a menor diferença, porque o golpe tá lá, escrito e publicado, e graças a Deus salvo no archive. Eu vou tirar esse osso da minha garganta e vamos expor com um detalhe que eu não sei se a galera lembra, mas hoje me parece um bom dia para um recordar é viver. É isso, se faz necessário. Mas não é só isso não, tá? Me conta aqui. E o Peru, hein? E o seu Castilho? Gente! Teremos outros assuntos? Sim, teremos. Então separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Então, que tempos loucos estamos vivendo, né, América? Seu Pedro Castilho, presidente do Peru, acordou ontem, olhou para o céu e disse: mas que dia bonito para se dar um golpe. Não, mentira. Ontem seria julgado o seu pedido de impeachment, mas ele vendo o quê? Vai dar Merlin, vai. Vai dar Merlin, vai. Achando que tinha respaldo popular e respaldo de quem interessa, tipo do povo armado, as Forças Armadas, pediu a atenção de todo mundo para anunciar que o Congresso agora estava fechado. E aí, do nada, vocês não vão votar meu impeachment hoje. Fechou o judiciário, afastou o exército, decretou toque de recolher e deu 72 horas pra galera que possui a piu-piu em casa entregar voluntariamente, senão o pau ia quebrar. Só que o que assistimos foi a atuação de um Congresso realmente atuante que não se intimida por pressão midiática. Após o show do Castilho, o Congresso se reuniu como se nada tivesse acontecido, botou Pedro no cantinho e disse: esteja afastado. Abra alas para sua vice. Já as Forças Armadas fizeram uma nota dizendo que até tem previsão na nossa Constituição rolar esse barro, mas só em caso do Congresso estar praticando a censura ou que o parlamento seja alvo de desconfiança. Pausa aqui rapidão, porque aparentemente tem democracias aí pelo mundo que não acham isso um problema. Fazer o quê, né? Mas enfim, eles não acataram, Pedro Castilho tentou fugir, foi detido por manifestantes nas ruas, aí o seu Pedro chamou os polícia e aí foi levado para um local, pelo que eu entendi, reservado para esse tipo de situação. Sim, deve ter um lugar para esse tipo de situação. O presidente do Peru respondia a 3 pedidos de impeachment por corrupção e tráfico de influência. Vem cá,
Isso te parece familiar? Mas o que mais me chamou a atenção foi a tentativa escancarada de ver os jornalistas de esquerda aqui do Brasil tentando reescrever a história no melhor estilo se colar, colou. Globo News, Ariel Palacios descreve perfil conservador, note bem, conservador, de Pedro Castillo, presidente destituído do Peru. Aí você vai lá no perfil do seu Ariel Palacios de 2021 e ele dizia assim, abre aspas, caro Menezes, o Peru completa hoje 8 dias sem ter um presidente eleito oficial. Matematicamente, o vencedor seria Pedro Castillo, da esquerda populista, com 50,4% dos votos. E a derrotada seria Keiko Fujimori, populista de direita, com 49% dos votos. Fecha aspas. Então, em 2021, pro seu Ariel, Pedro era de esquerda, mas agora que ele tentou um golpe e falhou, ele tem um perfil conservador? Bem na nossa cara, seu Ariel. Será que o PT também vai apagar os posts para tentar vender a ideia que o Pedro Castillo é conservador? Dá só uma olhada. Saudamos a posse do presidente eleito do Peru, companheiro Pedro Castillo, a chegada ao governo de um representante popular, de esquerda e progressista, traz esperança ao povo latino-americano. Sucesso, presidente. Fecha aspas. E caiu alguns meses depois. PT, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tá? Deseja sucesso pro Dilma. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não vou causar o constrangimento ao ex-ministro do PT, o seu Celso Amorim, de pôr o vídeo dele. Não, pensando bem, eu vou sim. Eu quero enviar uma saudação ao companheiro Pedro Castillo, que é candidato a presidente no Peru. É muito importante que as forças progressistas tenham essa vitória, é importante para o povo peruano, obviamente pela justiça social, pela autonomia, pela possibilidade de integração na nossa região. Ah, e vale lembrar que seu Celso está na equipe de transição do Dilma junto com outras quase 500 pessoas. E isso nem é uma zoeira. Mas você sabe o que eu achei mais engraçado? Tipo, engraçado mesmo? Eu ri alto quando eu li, porque eu quase não acreditei. Segundo Pedro Castillo, agora ex-presidente do Peru, ele fechou o Congresso, fechou o Judiciário, instalou o toque de recolher e todas aquelas coisas, em nome do Estado Democrático de Direito. Eu sei que você pode achar que é zoeira, mas foi a Globo que disse e a Globo é certificada pelo Ministério da Verdade. Então deve ser verdade, né? Olha só. Saco, véi. Presidente do Peru anuncia governo de exceção, dissolve Congresso e declara estado de emergência. Pedro Castillo disse ainda que convocará novas eleições e decretou toque de recolher no país a partir de 22 horas. Em pronunciamento na TV, Castillo, que sofre processo de impeachment, afirmou ter tomado a decisão para reestabelecer o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Credo, que coisa estranha, sabe? Sensação de déjà vu do nada. Mas enfim, saindo dessa loucura que foi o que rolou lá no Peru, vamos falar de democracia no Brasil, que graças a Deus segue firme e forte? Inabalável? Hoje a matéria é: Moraes afasta do cargo prefeito que apoiou atos golpistas. Essa é a primeira vez que o ministro do STF afasta um político do exercício do cargo por adesão a manifestações antidemocráticas. Eles dizem, né? Então, eu sei que é impressionante, como a própria matéria disse, algo inédito, nunca antes visto, mas é necessário que se mantenha aí o Estado Democrático de Direito em ordem. Tá tudo certo. Em seu despacho, Alexandre diz que o prefeito cometeu o abuso reiterado do direito de reunião porque ele estava incitando um ato antidemocrático. Totalmente compreensível. E se o Alexandre falou, tá falado, porque não tem como discordar desse homem, né, gente? E eu não me faço essa pergunta, jamais faria, mas Thaís Oyama do UOL fez uma matéria que eu achei atrevida, tipo, como ousa? Alexandre de Moraes controla a todos. E quem controlará Alexandre de Moraes? Aí, ao longo da matéria, ela cita a tal democracia militante, que a gente já até comentou nos últimos vídeos, e faz a sua própria avaliação sobre o tema. Abre aspas para ela. Democracia militante, segundo a qual o sistema democrático tem de mostrar seus dentes para garantir a própria sobrevivência. Nem que isso implique, por exemplo,
práticas censórias e de contenção. Fecha aspas. Achei estranho, né? Uma democracia que, para sobreviver, pratica censura. Mas tudo bem, né? Hoje em dia a gente só pode falar que tá tudo certo. Senão a democracia pode, sabe? Ainda na reportagem, ela comenta que os poderes dados ao imperador não vieram da Constituição, e sim de uma resolução votada pelo TSE, que dava poderes ao próprio TSE de, em caso de achar que algo era nocivo ao Estado Democrático de Direito, ir lá e deletar. Tipo assim, não gostei, apaga e fim. Deixa eu abrir aspas para outra parte dessa matéria que dizia: especialistas no debate sobre o risco do uso das redes contra a democracia afirmaram que não há precedentes no mundo de uma justiça com tamanha proatividade no assunto. Fecha aspas. Vocês entenderam? Nós temos a justiça mais proativa do mundo! Aquela que não precisa de ninguém solicitá-la para que ela haja! Que sorte a nossa! E para encerrar esse tema, Thaís continua ao longo da matéria lembrando que a própria esquerda já fez manifesto para impedir que Xande, o imperador, assumisse o cargo, mas que agora, como o alvo somos nós, do lado de cá do muro, palmas só se for de pé com reverência. Porém, ela termina seu artigo com a seguinte frase, abre aspas: para estes, tudo o que Alexandre de Moraes fizer contra militantes de direita será pouco. Até, claro, o momento em que a mira do magistrado mudar de direção. Fecha aspas com um tan tan tan. O que eu entendi é que enquanto o caldo estiver entornando pro nosso lado, lado de cá, tudo certo. Mas se for pro lado de lá, vai ter problema? Será que eu entendi errado? Mas se for isso, se for pelo Estado Democrático de Direito, tudo bem, tá tudo certo. Não é isso, gente? Não é assim que estão ensinando a gente? E quem reclamar... Mas eu queria muito saber qual é o nome que se dá para pessoas que entram em um governo com um plano feito de sabotá-lo. E para entrar nesse tema eu até queria fazer alguma piada, mas não dá. O papo agora é sério. Nessa quarta-feira, o jornalista do UOL, o senhor Jamil Chad, fez uma denúncia que eu acredito que ele achava ser apenas uma matéria em nome do Estado Democrático de Direito. Nossa, já não tô mais aguentando falar essa frase. A matéria original, e calma, porque tem a original e tem a alterada. A original dizia bem assim na manchete: como diplomatas sabotaram Bolsonaro de dentro do Itamaraty. Entenda, ele postou isso exatamente assim, essa palavra, sabotaram. Então vamos lá, no post original ele dizia que 13 funcionários do Itamaraty montaram uma rede clandestina, e sim, o termo assustador é exatamente esse, clandestina, para permitir que outros países tivessem tempo para reagir às mudanças na política externa do Brasil, para que se preservasse a credibilidade do Brasil no exterior. Aí vem a frase mais inacreditável que eu preciso deixar claro. Tava lá, na matéria, aspas: os encontros clandestinos eram apenas uma das táticas de sabotagem da resistência, que também, aí eles enumeram, montou um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros, limitou-se às instruções que chegavam de Brasília, fez cópia de documentos para registrar ilegalidades do Planalto e, gente, eles gravaram reuniões de forma clandestina. O que esse jornalista fez foi descrever como funcionários do Itamaraty estavam em contato com outros países, agindo contra as orientações do governo eleito e agindo da forma que eles acreditavam ser o correto, baseado em seus próprios achismos. Sabotagem numa resistência clandestina. Mas eu prefiro chamar de golpe. Na nossa cara, na cara dos parlamentares, na cara do Ministério Público. E eu não entendo como isso não se tornou a porcaria de um escândalo. Na verdade, eu acho que o jornalista do UOL meio que sentiu depois de publicar quão pesadas eram as acusações que ele mesmo fez e mudou tudo. Olha como que ficou a manchete agora. Como diplomatas tentaram de dentro do Itamaraty conter atos de Bolsonaro. Já a frase sobre a sabotagem foi retirada e deu lugar a uma longa estrofe onde ele diz que, na verdade, para os diplomatas, a palavra certa seria resistência em nome da democracia e da soberania. E
que, fiquem tranquilos, sempre ocorreu dentro da legalidade. E aí ele minimizou, dizendo que tais atos, na verdade, eram apenas tentativas de equalizar posições. Vocês entenderam o que aconteceu aqui e que todos nós assistimos? Aí a minha pergunta é apenas uma. E aí, Estado Democrático de Direito? Vai ficar por isso mesmo? Sei lá, em outras culturas eu acho que o nome disso seria traição, lesa pátria, mas eu realmente não sei como funciona a democracia no Brasil, então eu posso estar errada. Então, e esse rolê todo me lembrou de uma matéria de pouquíssimo tempo atrás que dizia o seguinte, matéria do Valor. Em Nova York, Bolsonaro se atrasa e perde reunião com o secretário-geral da ONU. O presidente precisou fazer parte do caminho a pé até que conseguisse entrar em carro do serviço secreto para chegar à Assembleia Geral. Que estranho, né? Ele não ter tido transporte para poder chegar a essa reunião tão importante. Estranho, vocês não acham? Nesse dia, sabe-se lá por quê, Bolsonaro achou melhor não cumprimentar o embaixador. Dá uma olhada. E como ainda não chegou nas minhas mãos o Manual de Alexandria, eu vou ter que parar por aqui para não ocorrer em um crime que eu não faço a menor ideia de qual crime seria. Mas parlamentares, eu não posso. Porém, vocês podem. De novo, na verdade, vocês devem. Estamos de olho. Para encerrar esse vídeo, eu poderia dizer que a nossa bandeira foi tão rejeitada durante o processo eleitoral no Brasil, mas essa semana foi levantada com orgulho no Congresso pela galera da esquerda pintada de vermelho. Eu poderia dizer que a Malu Gaspar fez uma matéria exatamente assim. Orçamento secreto. Dilma articula para a STF derrubar a principal arma de Lira. E ler isso é ficar confusa, né? De que como Dilma pode estar negociando com o STF se eles são poderes independentes? Eu também poderia optar por dizer que Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, condenada a 6 anos de prisão por corrupção, alegou que ela é igualzinha ao Dilma, que tudo não passa de perseguição política. E assim, eu achei paia ela não dizer que era a alma mais honesta da Argentina, porque se é pra plagiar, tem que fazer o trem direito. Mas pode ser que ela tenha se tocado da possível vergonha alheia e achou melhor não. O interessante é observar como a justiça funciona, né? A mulher foi condenada e nada aconteceu. Por hora, ela segue condenada no papel até que, sei lá, apareça alguém e anule a condenação dela. Sei lá, já vi acontecer por aí. Eu também poderia terminar dizendo que o TCU até tentou blindar o STF e resolver essa parada de orçamento secreto, mas não rolou. E agora o Congresso meio que tá ameaçando, dizendo que se derrubarem o orçamento secreto, eles vão barrar a PEC do caos. O que é muito suco de Brasil, né? Eu também poderia terminar dizendo que a pressão no Congresso tem que ser intensa. Mas eu resolvi terminar esse vídeo dizendo que o Mercadante, que é um dos líderes da transição do Dilma, apareceu dizendo que a destituição de Castillo no Peru é inaceitável. Talvez porque ele esteja vendo que pouco tempo após a eleição, o presidente de fato é a vice do Castillo e sei lá, pode ter passado coisas pela cabeça dele, né? Sei lá, mas pode ter sido só uma impressão minha. E foi esse mesmo Mercadante que chamou a mídia toda para poder dar a seguinte declaração: governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Só que é meio complicado acreditar no seu Mercadante quando a gente tem essa matéria aqui de 15 dias atrás. Previsão de superávit primário sobe para 23,3 bilhões em 2022, informa o Ministério da Economia. Você sabe há quanto tempo a gente está sem um superávit? 8 anos. E se você não se convenceu com a matéria do Valor, tem do Estadão, do Poder 360 e por aí vai, que dizem: contas do governo fecham no azul em 19,3 bilhões em julho. O melhor resultado para o mês desde 2011. Contas do governo fecham no azul em 14,4 bilhões em junho. Melhor resultado para o mês em 11 anos. Brasil deve fechar contas externas no azul após 14 anos por conta do crescimento de commodities. E para encerrar, é o que eu falei, né? O governo fechará as contas no azul pela primeira vez em 8
anos. Bolsonaro passou por pandemia, guerra, Rodrigo Maia, Pacheco, Alcolumbre e ainda recuperou tudo que o PT quebrou. Portanto, nos poupe da sua demagogia, senhor mercadante. Esse golpe não vai rolar. Não mesmo. E rapidinho aqui antes de finalizar de vez esse vídeo, porque se você ainda não entrou pra família, corre lá, porque já tá no ar o primeiro episódio da nossa série sobre revoluções vermelhas. E você vai entender como a história apenas vai se repetindo. Tá super divertido, tá super fácil de compreender, então não espera mais e entra lá no www.teatualizei.app, que além de ter acesso a conteúdos exclusivos, você ainda financia esse canal que foi desmonetizado pela democracia há mais de um ano, sem que eu faça a menor ideia do porquê. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de você! Põe chapéu, tira chapéu. E a cara de pau, hein? Tá escalando a níveis supremos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!